Olá, meus queridos. Eu sou o pastor Lorildo Costa. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. Aqui, dominicalmente, nós retornamos para apresentar-lhes mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre de 2024, o último trimestre, nós estamos falando sobre liderança cristã. E o nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical, é o seu título. É uma produção do nosso ministério, Ministério Missão Europa no Brasil. E a temática que estamos estudando fala sobre liderança cristã. Então, se você ainda não adquiriu a nossa revista, ela está disponível nos endereços de nossas igrejas que nós passaremos a elencar agora. A nossa sede internacional está em Bollate, Milano, na Itália. E temos igrejas não somente na Itália, temos igrejas também em Portugal, na Espanha e na Suíça. E aqui no Brasil, a nossa sede situa-se a Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda é considerada o coração de aço do Brasil. E temos aqui na Rua Rubens Simões, número 304, próximo ao TJ Construções, bairro Santo Agostinho. Com certeza vocês serão muito bem-vindos em uma de nossas reuniões, principalmente as nossas escolas bíblicas dominicais que ocorrem todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Também em Coatis, município do estado do Rio de Janeiro, centro, Rua Delfim Frois, número 55, em Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Também no município de Santa Rita de Jacutinga, temos no centro da cidade, na Rua Governador Valadares, número 350, a nossa igreja ali instalada. Em Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Também município de Pinheiral, quilômetro 5. Pinheiral é município do estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. No município de Barra Mansa, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Também município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Temos como ponto de referência a torre de transmissão. Ainda Barra Mansa, também município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. No estado de Santa Catarina, temos nossa igreja instalada no município de Forquilinha. No estado do Paraná, município de Amaporã. E estado de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí. Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, no centro da cidade, número 429. Temos ainda, queridos, nossos trabalhos sociais na Índia e na África. E queremos indicar-lhes a nossa revista do Obreiro, uma revista semestral, apenas R$20. Temos aqui textos elaborados por todos os pastores locais, dirigentes de nossas igrejas no Brasil e na grande Europa. Obreiro aprovado é a temática. E as matérias de capa? Tempos tenebrosos ou difíceis?
um artigo escrito, muito bem elaborado pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também uma linda entrevista, muito esclarecedora, pelo primeiro vice-presidente da nossa convenção, COIMEP, também pastor local da nossa sede em Milano, na Itália, em Bollate, pastor Renato Boni. E a procedência natalina, a procedência do Natal. É uma matéria que pesquisamos e construímos como um texto elucidativo sobre a origem do Natal. E, por falar em procedência natalina, este é o nosso último lançamento, o Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. Neste livro, nós comentamos como o paganismo perpetuou-se, como o paganismo propagou-se através da religiosidade. E tudo começou com a quarta descendência do patriarca Noé. Segundo a história bíblica, Noé e sua família foram os únicos sobreviventes pós-diluvianos. E desta linhagem nasceu Nimrod, que foi seu bisneto, e a Bíblia o apresenta como poderosíssimo, homem poderoso, guerreiro, grande líder. Estamos estudando sobre liderança e Nimrod foi um líder nato, tanto que ele reuniu a população de Babilônia e falou: vamos erigir uma grande torre para que possamos atingir até o céu. Então, uma torre chamada Torre de Babel, foi preciso Deus intervir por causa da unidade. Havia ali unidade. E Deus interviu porque eles estavam unidos para o mal. Tanto é que Nimrod começa a ser venerado como Deus Sol. E por causa do seu egocentrismo, seu orgulho, ele se afasta da verdade transmitida pelo patriarca Noé, né, o Deus único, o Deus verdadeiro, e cria a sua própria religião. E então ele se casa com a sua própria mãe, Semíramis, e diz a história que o seu próprio tio, Sem, um dos filhos de Noé, o mata, porque não suportou presenciar tanta violência, tanto derramamento de sangue inocente, tanto pecado, tanta crueldade. E Nimrod morre, assassinado, e Semíramis, sua mãe e esposa, estava grávida do seu filho, desse incesto, desta conjunção carnal, nasce Tamuz, que começa então também a ser venerado como Deus reencarnado. Deus reencarnado. Seria a reencarnação de Nimrod. E a população de Babilônia começa então, todos os anos, por influência de Semíramis, a erigir árvores natalinas, porque o 25 de dezembro fala não do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, mas do nascimento de Nimrod, que seria o nascimento de Tamuz, melhor dizendo, que seria o Nimrod reencarnado. E então as árvores natalinas começam a ser erigidas a partir dali, né, em homenagem ao deus Tamuz. E muito mais. Eu não vou entrar em detalhes, senão vocês não vão ler o livro. Mas é um livro que nós estamos indicando para que vocês
tomem conhecimento da verdadeira origem dessas festas pagãs que, infelizmente, fazem parte hoje, né, dos eventos de muitas igrejas evangélicas. Então, são festas pagãs que foram cristianizadas, foram espiritualizadas, que de adoração a Deus não tem nada. E também o nosso livro Pneumatologia, Doutrinas sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Aqui também nós comentamos sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, os seus nomes, os seus dons, tudo relacionado ao Espírito Santo. É um livro que trará também enlevo espiritual, né? Agregará conhecimento. E para nós crescermos, nós precisamos adquirir conhecimento, mas conhecimento da palavra, né? Hoje estávamos estudando, nós vamos comentar na lição de hoje, como nós agradarmos a Deus, como sermos agradáveis, como cheiros suaves, né? Como agradar a Deus. Uma das coisas que nós devemos fazer é adorá-lo como único e verdadeiro Deus e obedecer a sua palavra, né? Foi o que Nimrod não fez. Por isso entrou por veredas que não eram as veredas corretas, né? As veredas certas, né? O caminho certo. E a nossa revista, nós já falamos, né? Estamos falando sobre liderança cristã. A lição de hoje, lição número 8, 24 de novembro, a temática falou sobre verdades bíblicas sobre liderança. O texto áureo, na epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreveu: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o que seria o episcopado? Alguém que pretende exercer a liderança. É errado? Não. Paulo conclui: excelente obra deseja. E a verdade aplicada diz que a liderança cristã é a parte fundamental para o bom funcionamento da igreja. Vejam, parte fundamental. Então, coluna, eixo principal. Para quê? Para o bom funcionamento da igreja, que é o corpo de Cristo. E os verdadeiros líderes, olha que importante isso, são agentes de mudança. Eu costumo dizer que líder não é só o pastor, o evangelista, o missionário. Líderes são todos aqueles que influenciam pessoas, são agentes de mudança. Então, se você, através da sua vida, do seu comportamento, você influencia pessoas, você contribui para que haja mudanças comportamentais, você é um líder. É o que nós trataremos nesta lição. Então diz aqui, os verdadeiros líderes são agentes de mudança, pois transmitem o propósito de Deus para com a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? É a igreja que Jesus brevemente virá buscar. Não é isso que nós pregamos? Pois então, os objetivos desta nossa lição são os seguintes: destacar as características do verdadeiro líder, elencar os grandes líderes da Bíblia e demonstrar o modelo de liderança eficaz. Os nossos textos de referência encontram-se fundamentados no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4.
Assim escreveu o profeta: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Neste texto, o profeta Isaías comenta sobre a promessa acerca do ungido de Deus, Jesus Cristo, o nosso paradigma de liderança. E a introdução diz: o padrão bíblico estabelecido por Jesus para a liderança cristã tem por base o caráter de um líder que foi posto numa posição para servir aos seus liderados. Vejam, posição de líder para servir. Ontem, na reunião de obreiros, o nosso pastor teceu comentários sobre a diferença de anjo da igreja, pastor da igreja, né, sobre liderança. Então, essa lição tem muito a ver com o que ele explanou ontem para nós ali naquela reunião. Anjo da igreja são mensageiros, né? Agora, os mensageiros, eles têm um papel fundamental, eles foram colocados numa posição para servir. Então, além de anjos, eles fazem o papel de servos. É isso que Jesus veio fazer como líder. O tópico 1.0, o líder que agrada a Deus. O homem foi criado por Deus para o adorar em espírito e em verdade. O projeto original de Deus, ao formar o ser humano, foi mantê-lo como parte integrante da sua família, família de Deus. Dar a ele toda a glória e louvor, pois é o único digno de receber completa honra. O líder que agrada a Deus, voluntariamente, nada forçado, aceita a obrigação de glorificá-lo. Então, de forma voluntária, ele se reveste da obrigação, do dever de glorificar a Deus e modelar o seu modo de vida conforme o modelo estabelecido pelo Senhor. Então, existe um padrão, um modelo de liderança. O apóstolo Paulo doutrinou os irmãos de Tessalônica, dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então vejam, agradar a Deus, tendo como exemplo Jesus como paradigma, como modelo, para quê? Qual o objetivo? Progredir cada vez mais. Isto fala de crescimento espiritual. Porque vós, continua Paulo escrevendo, vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Epístola 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 e 2. Subtópico 1.1 tem por temática não esquecer de agradar a Deus. Em sua segunda viagem missionária,
Paulo instituiu a igreja de Tessalônica e alguns anos depois ele escreveu aos irmãos daquela cidade e os exortou para que não se esquecessem de ser agradáveis a Deus. Paulo instruindo os irmãos de Tessalônica, igreja estabelecida por ele, para que não se esquecessem de agradar a Deus. Então, certamente, eles receberam um ensino sadio de como ser agradável a Deus como cheiro suave. Em sua carta, ele demonstrou solidariedade aos crentes tessalonicenses e lhes pediu para que continuassem a agradar a Deus. O apóstolo Tiago, endossando as palavras de Paulo, assim escreveu: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quem não cumpre os mandamentos, além de não agradar a Deus, está enganando a si mesmo. E Tiago continua dizendo: Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de que como era. Então existe uma diferença entre ouvir, ser ouvinte, e escutar. Eu posso escutar, mas não ouvir, porque ouvir é guardar, é entender, né? É mudar comportamento. E é isto que Tiago está dizendo aqui. Ele continua escrevendo, dizendo assim: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Fazedor da obra fala de mudança comportamental. Então, nós que somos professores, como nós detectamos qual é o feedback que nós temos da aprendizagem? Nós percebemos que a verdadeira aprendizagem, ela produz mudança comportamental. Então, quando os alunos mudam o comportamento, é porque houve aprendizagem. É isto que Tiago está dizendo aqui. Não ser ouvinte esquecidiço, como se estivesse olhando para o espelho. Você contempla a sua imagem no espelho, sai de frente do espelho, não existe mais a sua imagem. E em pouco tempo você se esquece, não se lembra mais. Então, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, ele teceu estas palavras. Subtópico 1.2. O verdadeiro líder reconhece a liderança de Jesus. Então vejam da importância da humildade. Ser humilde é reconhecer a importância da liderança de Jesus, o nosso sumo pastor. Então, tudo que exercemos, tudo que somos, tudo que fazemos, não é para a nossa autoglorificação, mas sim para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e, através dele, nós sermos agradáveis a Deus. Então, Jesus caminhava próximo ao mar da Galileia e deparou-se com Simão e André. Olhou-os e lhes falou. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículos 17 e 18. Ambos, Simão e André, o seguiram a Jesus
e reconheceram nele um modelo de liderança. Por que seguiram a Jesus? Porque reconheceram em Jesus o verdadeiro líder, a verdadeira liderança. A decisão voluntária que tomaram agradou ao Mestre. Então eles não foram obrigados a seguir Jesus, eles foram convidados. E deixaram suas redes, deixaram tudo o que estavam fazendo e foram seguir o Mestre dos Mestres. E o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 22, diz assim: Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Tópico 1.3. A função primordial de um líder. As Escrituras Sagradas nos advertem sobre a importância da nossa liderança ser agradável a Deus. Qual o papel da nossa liderança? Papel fundamental, principal, ser agradável a Deus. Mas o que é agradar a Deus? Agradar a Deus é a função primordial de quem exerce algum tipo de liderança na igreja. Algum tipo de liderança. Não importa qual função, qual cargo. Se você é um agente de mudança, você está exercendo algum tipo de liderança. Paulo diz que nós somos membros dentro do corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Então, cada membro tem a sua função, tem o seu papel a ser exercido dentro do corpo. Todas as demais coisas tornam-se insignificantes, ainda que nossas ações despertem admiração por parte de quem nos assiste. Nós vemos Paulo como poliglota, homem extremamente culto, foi aluno do mais famoso professor da sua época, professor Gamaliel, e ele não se orgulhou da sua sabedoria, mas ele se tornou servo, apesar de ser, depois de Cristo Jesus, o maior apóstolo. Mas estas coisas, dizia ele, eram como esterco. Ele não prevalecia do seu conhecimento. Então essas coisas tornam-se insignificantes, ainda que nossas ações despertem admiração, ainda que sejamos admirados pelas pessoas. Se não conseguirmos, aqui está o detalhe, se não conseguirmos ser agradáveis a Deus naquilo que fazemos, não funcionaremos conforme o seu desejo. Desejo de quem? Desejo de Deus, que nos chamou para exercermos uma função, um papel como membro dentro do corpo de Cristo. Se o nosso trabalho servir para massagear o próprio ego, o nosso próprio eu, e nos colocar no pedestal da fama, Deus não se comove com isso. Então isso não vai mexer com o coração de Deus. Paulo tinha essa consciência e, como líder servo, o pastor José Antônio falou ontem sobre o anjo da igreja como mensageiro, que é aqui o líder servo. Parece contraditório, mas o líder, todo verdadeiro líder, ele foi levantado para servir. Então, líder servo, né? E como líder servo, Paulo procurou ser agradável a Deus. Na sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz assim: Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens,
não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, tudo que Paulo fez, tudo que ele pregou, tudo que ele edificou foi para ser agradável a Deus, apesar do seu papel de grande líder dentro do evangelho. Tópico 2. Agradar a Deus é ser servo de Cristo. Paulo ensinou que o verdadeiro líder procura ser agradável a Deus quando se coloca na posição de líder servo. Eu sempre me remeto ao pastor José Antônio porque eu me lembro das suas palavras. Numa de suas pregações ou num dos seus ensinos, não é? Ele questiona isso. Por que muitos querem ser pastor? Dificilmente a pessoa quer ser um missionário, dificilmente a pessoa quer exercer um outro dom ministerial, mas todos, ou a maioria, quer ser pastor. Bem, a resposta que eu encontro é que muitos querem ser pastor para ser chefe e não líder servo, porque para ser líder, primeiramente precisa ser servo. Por quê? Porque o líder é mensageiro, o líder é servo, ele veio para servir. E ninguém quer servir, quer ser servido. Então quer ser chefe. Daí o almejo de muitas pessoas quererem ou almejarem o cargo de pastor. Então quase sempre deleitar-se no Senhor significa desagradar aos homens. Ora, isto é lógico. Se eu vou agradar a Deus, com certeza eu vou desagradar aos homens. Por quê? Porque eu não vou fazer a vontade do homem, eu vou fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, exige renúncia. E as pessoas não querem renunciar a si mesmas. Então, mesmo quando servimos alguém, ajudamos ao necessitado, na verdade, estamos servindo a Deus. Para isso fomos chamados. Imitar o ministério de Paulo é ter como meta agradar a Deus como servo de Cristo. Paulo, escrevendo em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23, ele assim registrou. Por quê? Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ora, era livre para com todos. Mas em função desta liberdade, ele se fez servo. Para quê? Para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então Paulo, ele não se vangloriava da sua liderança, do seu apostolado, mas ele se fazia servo, né? Se fazia servo para ganhar alguns, para ampliar as estacas da tenda, né? Levantar cada vez mais alto a bandeira
da salvação. Subtópico 2.1. Para agradar a Deus, é necessário pagar o preço. Isso aqui é muito sério. No período da igreja primitiva, Paulo e os demais discípulos de Cristo enfrentaram uma oposição ferrenha, principalmente dos judaizantes e dos religiosos tradicionais. Meus amados, isto aqui é constrangedor. Oposição dentro da própria casa. E Jesus enfrentou isso, porque Maria teve muitos filhos e filhas que foram meio-irmãos e irmãs de Jesus por parte de mãe. E eles não acreditaram ou não acreditavam em Jesus. Até que Jesus morreu e ressuscitou. Mas ele enfrentou oposição dentro da própria família, dentro da própria casa. E Paulo está dizendo isso aqui. Os apóstolos Pedro e João tiveram de comparecer diante de Anás e Caifás, ora, eram sacerdotes religiosos, pelo simples fato de haverem curado um coxo, no nome de Jesus, à porta de entrada do templo de Jerusalém. Então, Anás e Caifás eram líderes religiosos e se sentiram enciumados pelo simples fato de Pedro, um pescador, um mero homem, ter curado um coxo no nome de Jesus. Inveja. Então Anás foi sogro do sumo sacerdote Caifás e ambos tinham forte influência naquela época. Então exerciam poder e reivindicavam poder para se manterem no poder. Os discípulos testificaram que o coxo fora curado pelo poder do nome de Jesus e foram severamente advertidos pelos líderes religiosos. Conforme registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 6 a 9 e ainda 17 e 18. Subtópico 2.2. Agradar a Deus é não comprometer a fé. Os sumos sacerdotes não encontraram nada que desabonasse os discípulos de Cristo, apenas os advertiu para que não tocassem no nome de Jesus para a multidão. Os apóstolos não acataram os conselhos dos governantes religiosos e insistiram em testificar sobre o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 19 a 21, diz assim: Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Subtópico 2.3. Agradar a Deus é ser acusado injustamente. Então, amados, ser cristão é muito difícil.
Os apóstolos sofreram acusações injustas. Foram injustiçados pelo simples fato de serem agradáveis a Deus. Então, exercer o papel de liderança não é muito fácil, tem um preço a pagar. Agora, ser chefe, fácil. Existe até aquele ditado: faço o que eu mando e não o que eu faço. Esse é o chefe. Mas o líder, ele dá o exemplo, ele serve, né? Ele, como diz o ditado, ele coloca o pé na lama, ele tem cheiro de ovelha. O subtópico 2.3 fala sobre agradar a Deus e ser acusado de forma injusta. Diz assim: os discípulos da época de Paulo constantemente eram acusados injustamente por algo que não configurava nenhum crime. Seus opositores levantavam falsos testemunhos e todos eles precisaram lutar pela própria defesa. Veja o que escreveu Paulo em sua epístola, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 5. Diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, a humildade do apóstolo Paulo, apesar do exercício da sua grande liderança. Tópico número 3. Agradar a Deus e não aos homens. É isto que todo bom líder precisa ter em mente. Agradar a Deus é aceitar o desafio que nem sempre muitos estão dispostos a assumirem. Perdão, irmãos. Nosso objetivo primordial deve centrar-se em querer agradar a Deus e não aos homens. Um líder cristão verdadeiro não terá outro alvo a não ser este, o mais digno. Cristo foi o maior exemplo de como agradar ao Pai. Após o seu batismo em águas, ouviu-se uma voz vinda do céu que dizia: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17. Tópico 3.1. Somos salvos para servir. Somente podemos agradar a Deus se estivermos dispostos a ser líderes, servos. O profeta Isaías sintetizou bem o conceito de liderança cristã
dizendo assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os meus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Que coisa linda! Profeta Isaías, capítulo 41, versículos 8 e 9. Subtópico 3.2. Os grandes líderes foram exemplos de servos. O próprio Deus foi quem designou os grandes líderes como servos. Entre muitos deles, podemos destacar o seu amigo Abraão. Vou repetir. O próprio Deus foi quem designou os grandes líderes como servos. Vejam o que escreveu o salmista. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Salmo número 105, verso 42. Outra figura proeminente, de grande destaque na história da civilização, foi Moisés, o maior legislador da humanidade. Isso aqui é tão importante que o Código Romano, o Código Civil Romano, todo ele está fundamentado na lei mosaica. O Código Civil brasileiro, ele se espelhou no Código Romano, que tem por fundamento o Código de Moisés, o maior legislador de toda a história. E diz aqui o livro de Êxodo, de sua autoria, capítulo 14, versículo 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo creu em Deus e também em Moisés, servo de Deus. Com o desbravador Josué, não foi diferente. Aqui no livro de Juízes, diz assim: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 8. Muitos outros grandes personagens bíblicos destacaram-se como líderes servos, entre eles Caleb, Números 14, versículo 24, fala de meu servo Caleb. Também Davi, livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 5 a 8, fala de meu servo Davi. Elias, livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 10, seu servo Elias. Também Jó, o patriarca Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, meu servo Jó, o próprio Deus falando a Satanás: observaste a meu servo Jó? O próprio Isaías, profeta Isaías, capítulo 20, versículo 3, fala meu servo Isaías. E os profetas bíblicos
Segundo Reis, capítulo 21, versículo 10, fala de seus servos, os profetas. Subtópico 3.3. Não existe nenhuma depreciação em ser chamado servo de Deus. Eu já ouvi alguém dizer: é um outro ministério. Eu não sou qualquer pastorzinho. Linguagem dele. Eu não sou qualquer pastorzinho. Eu sou presidente. Mas nós vamos encontrar na palavra de Deus que Deus deu à igreja ministros, né? Apóstolos, pastores, mestres, mas não fala presidente. Deu pastores. Então, os verdadeiros líderes, eles são servos, designação dada pelo próprio Deus, mas especiais. Não existe aí nenhuma depreciação. São títulos especiais que são expressos pelo próprio Deus quando quer declarar seu agrado a alguém que o serve de coração. Olha que interessante. Ser chamado de servo pelo próprio Deus porque somos agradáveis a Ele, conforme foi o íntegro Jó. Deus dando testemunho de Jó para Satanás. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. Então, o mundo inteiro sempre foi abençoado por aqueles que se colocaram na função de servos de Deus. Então, todos estes servos que nós elencamos aqui, desde Moisés, Davi, Elias, Jó, Isaías, os profetas, o próprio apóstolo Paulo, todos eles se colocaram na função de servos de Deus e puderam, através da graça de Deus, serem abençoadores, abençoar gerações e gerações. E a nossa conclusão, amados: Jesus é o nosso maior paradigma de verdadeira liderança cristã, isto é, ele é o nosso modelo. Ele é o modelo ideal e, como servo fiel, agradou a Deus Pai. Nós sabemos que Jesus era dotado das duas naturezas. A natureza humana tinha os mesmos sentimentos que nós temos, sentia sede, sentia sono, sentia fome, sentia angústia, mas era também divino, tinha a natureza de Deus, mas ele não usurpou para si querer ser Deus na forma humana. Ele sempre procurou agradar a Deus Pai, sempre procurou ser agradável a Deus Pai. Então é ele o nosso paradigma. Seu comportamento foi o de um servo e tudo o que fez foi como cheiro suave e agradável a Deus. À medida em que tomarmos consciência de que nascemos para servir, mais agradaremos ao Pai Eterno. Quanto maior a quantidade de pessoas servirmos, maiores e agradáveis seremos aos olhos de Deus. Então, o significado bíblico de servo é aquela pessoa que presta culto de adoração a Deus e obedece a Deus. E é chamado, então, por Deus como servo bom e servo fiel. E que este mesmo Deus, em Cristo Jesus, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, continue abundando em nós a sua graça
amplificando o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para que possamos ser realmente verdadeiros líderes, para sermos abençoadores. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, estaremos falando sobre o líder servo e os valores cristãos. Para que vocês não esqueçam, 2 livros interessantes: Pneumatologia e O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. Ambos, R$50 cada um. São livros que nos trazem conhecimento, que nos agregam conhecimento, porque tem base bíblica, né? Estamos chegando aí a um período natalino. Muitas igrejas abrirão suas portas, seus púlpitos se tornarão em teatros, serão armadas árvores de Natal, né? Não temos nada contra isso, mas temos agora os nossos olhos abertos de que o verdadeiro Natal não é este Natal que os homens comemoram. E todos os dias este Cristo Rei precisa nascer em nós, fazer morada em nós. A manjedoura não é aquela manjedoura de pau, madeira, de pedra, mas é o nosso coração. E que Cristo reine em nós, que o Espírito Santo habite em nós, e que possamos fazer parte daquele grupo, que é o grupo dos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram Cristo em espírito e em verdade. Até o próximo domingo, se Deus quiser.